Para compor as tensões e correntes no transistor, vamos iniciar pelo NPN. Nesse caso, os terminais de coletor, emissor e base serão fundamentais para definirmos esses potenciais, que nesse caso é caracterizado por VCE. O primeiro subscrito, o mais positivo, enquanto que o segundo subscrito, o menos positivo. Essa tensão é então vetorialmente representada por essa seta, onde o terminal mais positivo, que é o coletor, e o terminal menos positivo, que é o terminal de emissor. Podemos considerar como sendo a tensão total do transistor a tensão VCE. E, por sua vez, ela é, então, formulada pela composição da tensão entre o terminal de coletor e de base, com os respectivos subscritos e potenciais, mais a tensão entre a base e o emissor. Além das tensões, também temos as correntes, que são encontradas pela soma das correntes parciais e a corrente total, que nesse caso caracteriza-se da seguinte maneira: a corrente de coletor e a corrente de base são as correntes parciais, que ao se unirem nos fornecem a corrente total, que é a corrente de emissor. A análise é semelhante para o transistor PNP, porém todos os sentidos são invertidos. Então, agora a tensão total do transistor a caracterizamos como sendo emissor, coletor, e a composição pelas tensões parciais, emissor, base, base, coletor. E a corrente, ela é agora encontrada da seguinte maneira: a corrente de emissor, ela vai então ser composta pela corrente de base e pela corrente de coletor. Uma análise aproximada entre as correntes no transistor, tomamos como referência a corrente total, que é a corrente de emissor, e 95% da corrente praticamente é destinada ao valor da corrente de coletor, enquanto apenas desses 100%, 5% é a corrente de base. O que caracteriza o fato de que, para o controle do transistor, uma pequena corrente é o suficiente para controlar um nível muito mais intenso da corrente. Além das tensões e correntes, a análise de circuitos eletrônicos ficará completa a partir do momento em que tivermos o conhecimento de parâmetros que envolvem o seu estudo. Um deles é o parâmetro alfa, que é a razão entre a corrente de coletor e a corrente total. Nesse caso, nós temos aqui que a corrente de coletor é a corrente devido aos portadores majoritários. Isso porque, dentro do seu funcionamento, iremos perceber que existe também corrente devido aos portadores minoritários, que nesse caso é considerada como sendo essa parcela. É denominada de corrente de coletor para a base com o terminal de emissor aberto. Então, o que normalmente nós temos é que, na prática, essa parcela ela é desprezada e muitas vezes consideramos que simplesmente a corrente de coletor é igual à corrente dos portadores majoritários. Então, uma maneira de adequar o cálculo é fazer com que essa corrente seja desprezada. Caso nós tenhamos a necessidade de uma precisão nos cálculos, aí sim precisamos ter o valor dessa corrente devido aos portadores minoritários. Essa informação é encontrada no datasheet do respectivo transistor. Em linhas gerais, o valor de alfa é um valor muito próximo da unidade, o que também, em determinadas situações, dependendo de como que você vai projetar o circuito, ou calcular, ou avaliar defeitos, essa aproximação entre corrente de coletor e a corrente de emissor, ela pode ser feita sem a
perda da informação que se deseja. Mas para isso, o projetista tem que estar atento às suas necessidades. O beta é o parâmetro que define a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, especialmente importante quando o transistor opera como amplificador. Esse valor ele é encontrado no datasheet com a denominação de HFE. O H é de híbrido, o F de forward, direto, e o E de emissor. Então, nós temos que a busca pelo valor de beta pode ser encontrada no datasheet pela representação, pela informação do HFI. Temos que os parâmetros alfa e beta se relacionam por meio desses equacionamentos. O beta é fortemente influenciado pelo aumento da temperatura. Considerando uma corrente de base fixa e o valor da temperatura aumentando, isso vai interferir no valor da corrente de coletor, que por sua vez vai aumentar. Esse incremento de IC vai fazer com que a temperatura interna, intrínseca desse transistor aumente. E esse processo irá se repetir de modo a levar o transistor a uma possibilidade de queima.